Entende-se como portador de necessidades especiais aquele que possui deficiência que afete a integridade da pessoa e traga prejuízo à sua locomoção, coordenação de movimento, na fala, na compreensão de informações, na orientação espacial ou na percepção em contato com outras pessoas. A deficiência gera dificuldades ou impossibilidade de execução de atividades comuns a outras pessoas, resultando inclusive na dificuldade da manutenção do emprego. Por isso, a lei brasileira prevê tratamentos especiais a essas pessoas, com objetivos de incluí-las na sociedade, além de proporcionar condições de realização e de aprendizagem, independentemente de suas condições. A nossa legislação prevê proibição de qualquer ato discriminatório no tocante a salário ou critério de admissão do empregado em virtude de portar deficiência. Esse e tantos outros fazem parte do rol dos direitos inerentes ao portador de necessidades especiais.
Boa noite aos alunos do quarto semestre de Direito da Unime. Eu me chamo Flávio Figueiredo, passei no vestibular na FESP em 1986, porém formei em Brasília, na UDF, que é a Universidade do Distrito Federal. Tenho 20 anos de advocacia, principalmente na área trabalhista e do consumidor. Então, nós vamos falar um pouco a respeito do direito do deficiente físico na Justiça do Trabalho. Essa lei foi criada em 1991, em que ela fala com relação às cotas que tanto empresa pública como privada são obrigadas a ter na sua fábrica, no governo estadual, no municipal, certo? Então, depende do percentual de funcionários. Então, o que nós temos hoje? De 20 a 500 funcionários, nós temos 2%. De 500, de 200 a 500, 3%. E assim vai por diante, certo? Chegando até a parcela de 5%, que é acima de 1.000 funcionários. Porém, existe uma lei tramitando no Congresso para que esse aumento, que existe um aumento desse percentual, em que o deputado que hoje é ministro das cidades, ele é da Paraíba, Aguinaldo Ribeiro, ele quer aumentar isso aí. Ou seja, passar, ao invés de ser a partir de 200 funcionários, passar a partir de 30 funcionários. Então, de 30 funcionários a 200 funcionários, obrigatoriamente seriam 4% de vagas para os deficientes físicos. A ONU diz, comprovadamente, que no mundo nós temos 10% de deficiente físico, certo? Ou, eles não chamam nem só de deficiente físico, que pode ser com locomoção. Existe um caso específico que nós vamos falar hoje, que a gente conhece mais como uma doença chamada gigantismo, que foi uma sentença em Goiânia, em que o empregado, mesmo através de concurso público, ele foi demitido. Após essa demissão, houve um acordo em sindicato homologado, com termo de rescisão de contrato assinado, em que a empregadora, no seu entendimento, ela pagou os seus direitos devidos ao empregado com deficiência. Porém, esse empregado, ele se viu no direito de ingressar com uma ação contra uma empresa mista em Goiânia, que é uma empresa de saneamento, alegando várias coisas, pretendendo várias coisas nessa ação. A primeira é demissão sem justa causa. O que é que a fonte empregadora alegou na sua contestação? Alegou que não, que foi uma dispensa por justa causa devido às faltas constantes que ele tinha no trabalho. E também na sua alegação na contestação, ela confirmou de que houve um acordo, um pagamento, quer dizer, perdão, com termo de rescisão de contrato, como eu falei anteriormente, devidamente homologado. Porém, nessa lei de 1991, que diz das cotas, porém diz também das obrigações que as empresas têm, em que qualquer funcionário com deficiência só pode ser demitido, isso no artigo 93 da Lei 8.213, de que só pode haver demissão após a nomeação, ou seja, uma substituição de um outro empregado com condições semelhantes. Ou seja, se um cadeirante é demitido, ele só pode haver essa demissão após um outro cadeirante estar no mesmo lugar. Então, o que é que aconteceu desse processo, que tramitou, inclusive, já com acórdão em segunda instância, não houve recurso para a terceira instância, em que ele cobra principalmente o retorno dele ao emprego. Então, tanto o processo em primeira instância como em segunda instância admitiram e obrigaram ao retorno desse empregado ao trabalho. Por quê? Ficou comprovado em juízo de que não houve essa substituição. Ou seja, subentendeu-se
que realmente a demissão, que deu aso à demissão, foi o problema físico em que o reclamante tinha dentro da empresa. Então, o acórdão de segundo grau somente bateu nesse ponto. Houve demissão sem justa causa e com a falta de substituição de um outro empregado na mesma circunstância, a empregadora se viu obrigado a admiti-lo. Isso já com uma liminar em primeira instância. Por quê? Basicamente, nesse processo de Goiânia foi a falta da substituição de outro funcionário com as mesmas condições de trabalho. Então, esse foi o final, tanto primeira instância como segunda instância, em que também na primeira instância ficou determinado do pagamento dos salários se não houvesse retorno. Por quê? Porque o empregado, sem o salário a ser pago pela fonte empregadora, a fonte empregadora poderia entrar com diversos recursos e esse empregado ficaria sem o sustento através do seu salário. Então, o que é que vamos finalizar o processo em Goiânia? A obrigatoriedade da readmissão por parte do empregador foi exatamente pela falta de substituição de um funcionário nas mesmas condições, com fulcro preceitua a Lei 8.213 no seu artigo 9º, que só pode haver demissão, dispensa de contratação após um outro empregado estar no mesmo lugar com as mesmas condições em que o reclamante foi demitido. Então, isso foi um breve entendimento de um processo específico em Goiânia e quero parabenizar todos os alunos e dizer que o direito é muito amplo e que vocês estudem, que o futuro de vocês é o futuro do Brasil. Boa noite. A Fundeb vem realizando em parceria junto com o Ministério Público Federal do Trabalho, forçar o Ministério a estar encaminhando as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, no qual as empresas alegam a falta de qualificação que não é justificada pela Fundeb, no qual nós temos muitos deficientes qualificados e porém elas não contratam. Então a Fundeb tem esse trabalho junto com o Ministério Público Federal do Trabalho para que inclua as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na sociedade. Deixar, completar o que foi falado referente ao entendimento que as empresas têm sobre a pessoa com deficiência. Bom, não só as empresas, como a sociedade. Elas veem e entendem a pessoa com deficiência como um problema, não como uma pessoa que pode produzir igual ou melhor que um funcionário que não tenha deficiência. Nós aqui na instituição temos alguns exemplos disso e a gente entende e percebe que essas pessoas elas podem produzir. E infelizmente as empresas ainda não alcançaram esse entendimento. Meu nome é Gabriela Pimentel, já fui até aluna da Olívia de vocês. Vocês me fizeram uma pergunta se eu sei os direitos do deficiente, não é isso? Não estou por dentro de tudo, mais ou menos. O que eu sei é que eles têm um direito, não sei se é 10% de cada empresa, não sei se de grande ou médio porte, de atuarem, ajudando. Tem uma empresa aqui em Itabuna mesmo que eles ajudam, no caso como caixa, na limpeza. O que eu sei é mais ou menos isso, que eles têm direito, como nós também temos direito, mas como eles são especiais, de estar no mercado de trabalho. Bem, o portador de necessidades especiais, o meu conceito é quem tem alguma deficiência física. E a questão do mercado de trabalho, eu sei que tem cotas relacionadas aos portadores de necessidades especiais, embora não sei a porcentagem. Com deficiência necessidades especiais são aqueles que
de alguma forma, não que tenham as suas atividades diárias ou execução de um certo trabalho diminuída decorrente de alguma deficiência, limitação física decorrente de um processo de saúde, né? Seja isso. Entretanto, isso não limita a sua capacidade que se assemelhe a qualquer outra pessoa normal na execução de um serviço. E sobre a questão de direito, nós temos diversas leis em que priorizam a existência mínima de porcentagens, né, para o acesso dessas pessoas com deficientes, né, ao acesso ao trabalho, para que possam estar em um processo de inclusão, participando desse processo de ativação e desempenho de atividade. Para pessoas desse tipo, dessas necessidade especial, tem leis que especificam a quantidade, uma porcentagem mínima para que os empregadores venham a admitir essas pessoas. Esse é um exemplo bastante claro. Isso se tornou necessário, essas leis, exatamente porque vimos de um histórico, de uma cultura em que houve uma certa exclusão dessas pessoas ditas ineficientes, que na verdade é um conceito errôneo, visto que não tem capacidade de desenvolver atividades, tão semelhante a qualquer outra pessoa que seja considerada dita normal. Tão quanto qualquer outro. Então, isso independe de necessidade. São tão capazes quanto os outros, qualquer um de normais. Força de vontade. Força de vontade, superação, perspectiva. É isso aí.